Ora viva, mais uma vez, bem-vindos a mais um programa do Verbos e Letras e hoje com um tema que tem muito que ver com a monarquia. Hoje tenho o privilégio de ter aqui comigo como convidado especial Dom Renato Barros, um cidadão português, proprietário da Fortaleza de São José, no Ilhéu da Pontinha, na Madeira, região da Madeira, não só proprietário do forte, como também soberano do domínio desse forte. Bom, isto pode gerar alguma confusão, mas vou pedir aqui a Renato Barros, que criou este principado, deu-lhe a forma que entendeu, no caso a forma monárquica, poderia ter sido outra opção, mas quase todos os países do mundo começaram todos eles com uma forma monárquica, portanto não é de estranhar que Dom Renato tenha optado pela forma monárquica. Ora bem, para os nossos telespectadores ficarem familiarizados com este assunto, o que é o Ilhéu da Pontinha, o que é o Forte de São José, para já. Boa tarde, muito obrigado pelo convite de vir aqui aos vossos estúdios. O Ilhéu da Pontinha, como o nome diz, é um ilhéu que foi o início da globalização. Foi ali que aportaram os primeiros navegadores. É um local pequeno, mas onde teve Gonçalves Zarco, um dos pioneiros dos descobrimentos portugueses, onde teve Cristóvão Colombo, onde teve o capitão James Cook. Enfim, é um pequeno ilhéu, mas com uma grande história, efetivamente, que fica a 70 metros da Ilha da Madeira. Portanto, é ilhéu, naturalmente é rodeado por mar, não é? Teve um percurso como qualquer espaço em qualquer parte do mundo o tem. Foi cadeia, foi alfândega, foi uma série de elementos. Quando a ocupação dos ingleses, em 1801, serviu a armada inglesa, há gravuras com a bandeira inglesa por cima do meu ilhéu, e em 1903 aconteceu uma coisa muito normal, que foi o Estado português, neste caso o rei, não tinha dinheiro para fazer o Porto do Funchal e fez uma coisa que à época se podia fazer: vendeu a posse e o domínio da minha ilha. E quando o vendeu, pôs à venda para quem quisesse comprar. Foi publicado em Diário do Governo a dita venda do espaço, tal como a Rússia o fez em relação ao Alasca. Enfim, uma atitude completamente normal. No caso da alienação de um bem de um Estado. E quem comprou foram os ingleses, que ficaram ricos, porque os madeirenses não tiveram a visão que ao venderem aquele ilhéu era a mesma coisa que vender uma torneira quando nós precisamos de água. E claro, os ingleses agradeceram imenso ao rei e a quem os vendeu, e naturalmente hoje os ingleses são pessoas de bem na ilha e são pessoas riquíssimas, porque o madeirense não teve a visão de estar a vender uma ilha que foi a base para o porto daquela cidade, que foi a cidade de Funchal. Muito bem, então a ilha, aquele ilhéu, funcionou como ponto de quarentena, desde logo para quem iniciou a nossa expansão marítima, João Salves Zarco. Corretamente. As pessoas ficavam aí durante um certo período de tempo e só depois então é que passavam à ilha principal. Depois é que passavam à Ilha da Madeira, quando havia aquelas pestes, não é? Nem tudo era assim. Em relação também à alfândega era o mesmo, portanto, cá está, é o ponto de entrada da cidade de Funchal, era tudo por ali que passava. Só que, lamentavelmente, e como diz no Ilhas de Zarco, por incuria dos madeirenses, destruíram o Forte de São José. Foi a história da minha ilha. Eu acabei por comprar uma ilha destruída por completo. Que, no entanto, é um território, e isso é da maior importância. Para mim é, efetivamente, e é verdade, e as pessoas, quem só não é, quem sabe que não quer dizer que não é, mas é de enorme importância porque, por acaso, o território pertence-me a mim, como podia pertencer a um indivíduo qualquer, sem escrúpulos. Falo agora, por exemplo, de um indivíduo, por exemplo, que fosse um terrorista, por exemplo, não pacífico como eu, podia ter outras repercussões para a Ilha da Madeira que neste momento não tem, naturalmente. Realmente, nós constatamos que ao longo da história, não só de Portugal como de outros países, era habitual os monarcas alienarem o território. Estou-me a lembrar, por exemplo,
e não é por acaso, da ilha de Fernando Pó, hoje é a capital da Guiné Equatorial, por exemplo, que é um país que está às portas para entrar na CPLP, tem o estatuto de observador. Corretamente. E registre-se, uma coisa que eu soube há relativamente pouco tempo, é que o Presidente da República já decretou o português como língua oficial na Guiné Equatorial. Portanto, eles agora têm, desde logo, o espanhol, o castelhano, o francês e agora o português também. E, portanto, na altura, a ilha de Fernando Pó foi moeda de troca para outras situações diplomáticas portanto, esta aqui, com a venda de património e alienação de domínio, há, de facto, aqui uma desafetação deste território, da esfera jurídica do Estado, para, neste caso, um particular, que foram os ingleses que, em primeira mão, compraram a ilha. Que não precisaram de ir tão longe como eu cheguei, porque nunca os ingleses foram beliscados pelo governo português. E como a pessoa não é beliscada... Durante 30 anos... Não, durante 97 anos. 97 anos. Ficaram ricos os ingleses, de quem sou amigo dos senhores. Nunca foram beliscados, nem nunca foram, digamos, ridicularizados por ter uma ilha. Quando foi um madeirense, filho de um madeirense, neto de um madeirense e com filhos madeirenses, acharam... Mudou de figura. Mudou de figura. Eu acho que isso não pode estar a acontecer. Eu confesso que desde o primeiro dia que visitei o território de Dom Renato, que fiquei, enfim, deslumbrado com esta questão. Eu tive o cuidado de ir à Constituição, que estava em vigor à época em que Dom Carlos I alienou a propriedade e domínio deste território, para ver se, hoje, por exemplo, isto não seria possível. A própria Constituição impede que se faça uma coisa desse género. Exatamente. Na Constituição monárquica da altura, não havia esse impedimento. Não havia. Aliás, a Constituição enumera o que é o território português e, no caso da Madeira, na altura, se lhe chamasse Arquipélago da Madeira, ficava resolvida a questão. Mas não. Referia-se explicitamente a Madeira e o Porto Santo. E desertas e selvagens. Não, as desertas e selvagens não aparecem. Até porque nem sequer foram compradas pelo Estado em 1961. Ora, aí está. E porquê? Deixa-me interromper a sua questão. É porque, entretanto, os antigos donos das desertas, em 1968, sensivelmente, puseram um anúncio em Londres para vender as desertas. E o governo português, a perceber-se, foi nessa altura aquele Tratado de Montevideo sobre o Direito Internacional do Mar, que a perceber-se do problema da soberania, das águas territoriais. Da zona económica exclusiva. Exatamente, estamos a falar de 1958 e isto foi assim e tal, este anúncio. E então, claro que na altura Portugal era um país soberano ainda, e então o que é que o Estado faz com uma certa pressão? Compra as ilhas selvagens e as ilhas desertas. As ilhas selvagens vai à casa do dono, o representante do Estado, vai à casa do dono comprá-las no dia 17 de julho de 1971 e no dia 31 de dezembro vão os dois donos das desertas ao comando militar receber 1.500 contos em dinheiro, porque o dinheiro não tem dono, para vender as desertas ao Estado português. E é a partir dessa altura que são integradas no corretamente, soberano português. Exatamente. É a história, ao fim e ao cabo. Não é inventada. É a história, está no Diário da República toda esta informação. Claro. Imagino que existam posições ambivalentes em relação a esta matéria. Uns acharão graça, outros não acharão graça nenhuma. Outros até são capazes de dizer que isto é uma loucura. Sim, sem dúvida. E eu sabia de antemão, quando parti para este caminho, que iria acontecer isso, que ia haver pessoas que tentar descredibilizar. Mas eu, por acaso, tenho o privilégio de ser funcionário de Estado, portanto, eu sou docente, eu sempre que assino um sumário e dou uma avaliação, isso quer dizer que o Estado português considera-me um indivíduo saudável em termos psicológicos, não é? Portanto, isto é um facto real, não é uma loucura. Loucura foi a atitude que algumas pessoas e algumas instituições tiveram comigo, porque realmente na parte disso da ridicularização do processo. Porque eu sou um indivíduo ligado às artes e não muito à história. Acabei por me envolver na história de Portugal e é um orgulho enorme ser português. São poucos os países que têm uma história como nós temos efetivamente, que é giríssima, é bonita e interessante. Tem os seus prós e os seus contras, mas é interessante, ao contrário de outros países muito recentes, embora mais desenvolvidos. Agora, pena realmente, não é pena, enfim, é a nossa história. São os homens que tiveram com um indivíduo que tinha uma ilha e com o erro também do Estado português, que se esqueceu de comprar o Ilhéu da Pontinha, porque estava ali abandonado, não fazia mal a ninguém. E nunca houve nenhuma tentativa para lhe comprarem o Ilhéu?
Não houve tentativas, houve várias, e tem inclusive ameaças de morte de representantes. Claro, não posso ir do governo, porque o governo é uma pessoa de bem, mas teve ameaças de morte muito recentemente na cidade ao lado da minha ilha, não é? Houve tentativas para comprar, mas só verbais, e algumas também por escrita de instituições do governo, e também do próprio governo português, a suspeitar que aquilo era meu. Foi então que eu tive a atitude mais, digamos, tinha que ser, foi aconselhado, a pegar digamos, na prerrogativa que eu tenho da minha ilha e deixar em Londres, que é a Carta do Rei de Portugal, quando aliena a minha ilha. Já agora podemos só demonstrar isto é claro que é uma cópia, porque o original... Está guardado. Está em Londres. Portanto, isto é a Carta Régia. Só para mostrar aos nossos telespectadores, e a assinatura depois também de Dom Carlos I. Do Rei Dom Carlos. Cá está. Este é um pouco da história. É esta a carta patente. A carta patente, exatamente, é isso. Na folha a seguir, tem o que é mais importante neste documento, que é a alienação da posse e do domínio da ilha. A posse e o domínio. Foi quando um dia apareceu-me lá as pessoas, os turistas que nos visitam, e eles disseram, professor, você não precisa de pedir nada a Portugal. Você com esse documento faz uma casa de chá, faz um restaurante, ou então pode criar um Estado até. Você tem a posse e o domínio. Eu achei que isso não fazia sentido, mas efetivamente é o caminho que está a surgir. É curioso, estão agora a passar a assinatura do membro do governo, chamado António Eduardo Villaça. Curiosamente, este mesmo membro do governo, em 1904, é um indivíduo que reconhece que as Ilhas Falklands pertencem ao Reino Unido e não à Argentina. São, digamos, algumas analogias interessantes que depois podemos ter algumas pode ter alguma evolução no futuro, não sei, eventualmente onde é que isto pode chegar. E veja que é tão importante esse reconhecimento que ainda hoje se mantém na posse dos ingleses, que não fazem questão de aceder a mais ninguém. Sim, os ingleses têm isso com base, por exemplo, em relação ao caso português, com base nessa assinatura deste diplomata, que é o António Eduardo Villaça. Ele acho que é considerado cavaleiro também pela Sua Majestade, a Rainha da Inglaterra. Muito bem. Démarches que tenha Dom Renato realizado para... Estamos aqui a falar de direito internacional. Certo. É evidente que quando um país perde uma parcela do seu território, ou pertencimento do seu território, nunca vi isso com bons olhos. Estou-me a lembrar de Timor, a Indonésia, foi in extremis que acabou por abdicar de Timor. Foi. Portugal, enquanto país e Estado soberano, levantará os maiores obstáculos em relação a esta matéria. Portanto, só o direito internacional é que pode valer aqui a esta pretensão. Fez alguma demarcha nesse sentido? Exatamente. Portanto, como vejo a atitude do governo português em tentar não respeitar os documentos que os seus antecessores assim o fizeram, e tentar ridicularizar e esconder, inclusivamente, e obstruir qualquer desenvolvimento na minha ilha, porque eu, em relação aos governantes portugueses na cidade do Funchal, só tenho tido, digamos, obstáculos. Digamos que existe uma consistência pacífica. Eu sei que quando chego à minha ilha vejo parte destruída daquela situação, só que não tinha dinheiro para o exército, e eu não queria ser um dalha-lama europeu. Porque hoje em dia existem novas tecnologias, não vão andar aqui com um chale cor-de-rosa como os tibetanos, não é? Há uma nova tecnologia que não havia há bem pouco tempo, não é? E é com essa nova tecnologia, e de acordo com a sua questão que fez, que existe já aí pelo globo uma série de cônsules, uma série de embaixadores em diversos países, pessoas que chegam lá ocasionalmente ao Forte de São José e não querem acreditar. Primeiro pensam que é marketing do turismo da Madeira. E depois eu disse, se fosse marketing do turismo da Madeira, vocês tinham setas. É que vocês não têm setas para vir aqui, vocês são loucos. Isso realmente é verdade. E depois chegam aos respectivos países ou às respectivas casas, vão pesquisando mais e vão ver que afinal aquele rapaz, aquele indivíduo que tinham falado no Forte é verdade. E são as pessoas que pedem, que querem me ajudar. E então aí que, digamos, numa base de dados e num leque de pessoas que eu tenho, nomeamos embaixadores, e são essas pessoas que estão agora a fazer uma demarche para nas Nações Unidas reconhecerem o Principado como o país mais pequeno do mundo.
que será, sem dúvida, uma mais-valia para a Madeira. Quais são os elementos para que a Carta das Nações Unidas reconheça um território como São necessários 3 autodeterminação? Não, é que isto não é autodeterminação. Ah, não é? Não, isto foi vendido. Isto não é autodeterminação. O que aconteceu foi que aquela ilha esteve adormecida e nunca os ingleses precisaram de chegar onde chegaram, porque nunca foram buscados, a perceber? Tipo, os ingleses, para quem tem ali aqui ao fundo de Espanha, como é que se chama aqui? O Gibraltar. Gibraltar, Por exemplo, aquilo era o de Gibraltar, se quisessem. Exatamente, se quisessem, mas nunca o governo português nunca os molestou, eles nunca precisaram, digamos, de tomar uma De qualquer forma, quais são os elementos necessários para se ter, para se considerar um país? São necessários 3 elementos. Primeiro é povo. Tenho o meu povo. Não importa se são 4, se são 20, ou se são 200, ou são 3 mil, mas tenho o meu povo. Claro que outra coisa que é necessária, acho que mas quem é o teu povo? Mas porque é coisa quem é o meu povo, não é? Ninguém vai perguntar, por exemplo, ao presidente, ao rei de Espanha, quem é o povo espanhol. Claro. É quem é espanhol. É assim, quem é fortense, quem é fortense. A cidadania é fortense. Fortense, exatamente. Muito bem. Depois, a outra coisa que é necessário ter é uma Constituição. Para ser Nações Unidas. Claro, se eu fosse um indivíduo que não respeitasse os direitos da criança, os direitos do homem, enfim, os mais elementares da Carta das Nações Unidas... Era um Estado pária. Exatamente, não fazia sentido, não é? Portanto, eu tenho a minha Constituição que eu respeito integralmente a Carta das Nações Unidas. E depois tenho a única pessoa no mundo que tem a posse e o domínio de um território, que sou eu, que é através daquela Carta Régia. Porque, por exemplo, o Roberto Carlos, o Raul Iglesias são capazes de terem ilhas no Brasil, como eu tenho uma ilha também. Eles têm a posse, mas não têm o domínio. Quem tem o domínio é o Estado brasileiro, neste caso, as ilhas do Brasil. Assim como na Grécia, há indivíduos que têm ilhas na Grécia, têm a posse, efetivamente. Como eu tinha a posse da minha casa no Funchal. Proprietários, têm a posse. Mas quem tem o domínio é o Estado português. Mas não, exatamente, não tem aquilo que em latim se chama o ius imperi. Corretamente. Poder soberano. No meu caso, eu tenho a posse e o domínio. Eu posso fazer o que quiser. E o Renato Barros, um dia, sentiu-se tão hostilizado e depois houve um advogado que estava neste processo e ele disse-me, professor, o que eu estudei em Direito, o que é o direito e o que se faz na Madeira, você não consegue nada. Mas ele falou-me naquilo com uma convicção, como se fosse uma mensagem de Deus, que não ia fazer nada, que é isso, então vou fazer um Estado. E realmente é aí que eu sei que vou chegar lá, porque é mais fácil fazer um principado ali a 70 metros da Ilha da Madeira do que, por exemplo, fazer um restaurante ou uma casa de chá. Porque para fazer um restaurante ou uma casa de chá na minha ilha, eu tinha que ter uma série de licenças, tinha que andar atrás dos fiscais e depois tinha que ter em Latão inaugurado pelo Alberto João. E o Principado, eu não preciso de nada, eu sou soberano, por isso eu não posso perder esta Ainda não tem burocracias, não? Ainda não tem aquelas burocracias. Não, eu sou soberano, não tenho que dar a ninguém. Pá. Portanto, a obra feita, por exemplo, na ilha ao lado da minha, pronto, que eu admiro e estimo, mas no meu caso, os obstáculos foram tantos, que eu achei, não, pá, eu não preciso de ninguém, porque ninguém me dá nada. E realmente, passados estes anos todos, afinal, vemos o que deram aos madeirenses, vão ter que pagar tudo outra vez. Isso faz lembrar o grito de Ipiranga, que Dom Pedro deu no Brasil. Chatearam-no tanto aqui de Portugal que ele acabou por pensar, não preciso de portugueses para nada. Então... Corretamente, ou seja, é a analogia perfeitamente. Aliás, eu tenho a honra de dizer que a minha ilha é a único espaço na Europa que ainda não recebeu um cento da União Europeia. Portanto, eu nem sequer posso ter uma chamada atitude de cobarde, porque nunca recebi nada da União Europeia. Sei quem recebeu à custa da minha ilha, mas isso é um trabalho mais adiante, se for necessário chegar até lá, que eu nem preciso, porque eu sei que nunca o Estado português vai conseguir pagar o que tem a ver com isso. Por isso, o que peço não, o que está ainda mais, é efetivamente o reconhecimento, que já é um principado, não é verdade? Só que custa um pedaço a entender. E não se vai mais longe. Repare, quando a Inglaterra perdeu os Estados Unidos, a França de imediato reconheceu e os ingleses demoraram 7 anos. Disse à Palácio com razão. Custa às vezes a engolir a coisa, pá. Mas é um facto. Então, Dom Renato, diga uma coisa. Depois, enfim, você está jovem, de saúde, pratica desporto, tanto quanto sei, mas um dia, enfim, há de ter que pensar na sucessão. Tem sucessor já?
Sim, na Constituição do Principado tem a linha sucessória do príncipe, portanto, está na Constituição, portanto, neste momento não é necessário ser público, está dentro da própria da Carta Constitucional do Principado e penso que os meus sucessores saberão supostamente o que chamam a loucura que o príncipe, o pai, está a fazer, que valeu a pena, porque a vida mudou. E não há o perigo dos sucessores eventualmente não terem a mesma genica que o pai, ou que, enfim, e que olhem para isto com olhos mais comerciais? E depois de morrer não tenho medo de nada, portanto, eu não vou deixar nada. Enquanto nós agora estamos a estudar a história dos outros, e eu quero viver a minha história num processo específico, e eu posso fazer esta história. E esta história, como dizem os estrangeiros, quando chegam lá ao meu principado, isto é real, isto não é mentira, isto não é marketing, isto não é inventado, isto não há, digamos, alguém, como é que vai ser? Não, neste momento estamos a fazer história aqui. E há dias históricos na nossa vida. Muito bem. Diga-me uma coisa, esse forte é um forte, enfim, tem a dimensão que tem, sendo um forte onde se fazia quarentena de todas as pessoas que chegavam à ilha. À ilha principal, à Madeira, há de ter lá, enfim, enterrados muita coisa, desde esqueletos, moedas, artefactos. Eu não queria responder à sua pergunta, mas em relação, falou aí numa palavra que é a dimensão, e há pessoas que dizem mas professor, você como é que vai criar um estado em 200 metros quadrados? É que não importa o tamanho. Vocês reparem que no seguinte, não importa o tamanho, reparem que Portugal, em 1419, era mais pequeno do que era hoje, e chegou a dividir o mundo a meio. Portanto, foi o Tratado de Tordesilhas, não é? O Liechtenstein, e é um país muito mais pequeno que Portugal, penso eu. O Vaticano. E é mais rico que o Estado português. Portanto, a dimensão não interessa. Por exemplo, como antigamente o indivíduo que fosse anão, há 100 anos atrás, mesmo que fosse inteligente como nós, tinha forçosamente que ser o bobo da corte. É o bobo da corte. Porque anão era bobo da corte. Hoje não. Hoje um anão pode ser um empresário. Portanto, ou seja, a palavra dimensão... Aliás, um dos maiores cientistas do mundo é aquele senhor que é anão e paraplégico, tetraplégico, não sei o quê. Portanto, a vida mudou. E é uma mente brilhante. A vida mudou, como antigamente o indivíduo que andava a falar na rua há 40 anos ia para o gelo de matos. Hoje, esse mesmo indivíduo, ele está a falar o telemóvel, pá, se interrompe. Portanto, a vida mudou. Em relação aos achados arqueológicos e aos trabalhos das escavações, portanto... E quando entrei lá dentro, no Ilhéu, eu acho isto digamos, é aquele filme real que a gente acha isto interessante. Isto faz lembrar um pouco de nostalgia, aquele livro que nós líamos, o livro dos 5, pá, de lanterna, a ver aquilo, pá. Exatamente. Portanto, eu estava a ser o protagonista daquilo. Disse, pá, não posso perder este filme na minha vida nunca. Só que eu sou professor, eu não percebo nada de arqueologia, não percebo nada de história. E então aquilo é pequenininho, mas há pessoas que sou expert aqui, e assim foi. Dei digamos, a autorização e está orientado, muito bem orientado pelo Centro de Estudos, pelo o grupo de Arqueologia da Madeira, através do Dr. Elvo de Sousa, e que tem feito um trabalho notável da parte dos achados arqueológicos e das escavações também. Muito bem. Em termos de divulgação, para além das pessoas que visitam o Forte, tenho aqui ao meu lado um livro que vou mostrar aqui para a câmara, pese embora por trás de mim esteja um cartaz deste livro. Isto é um livro que foi feito para um pouco fazer a divulgação, sim, não só do Forte, mas também da ideia do Principado, desta apologia. Corretamente, é um livro feito por um arquiteto, engenheiro. Eu sou o engenheiro Vítor Betancourt, a quem eu agradeço publicamente o trabalho que ele fez juntamente com outros colaboradores, onde fala desde a altura, aparece aqui a história desde a altura da minha ilha, separada da Madeira a 70 metros. Com fotos à época? Com fotos e gravuras, porque estamos a falar dos anos 1500, é um livro científico. E que depois o Sr. Engenheiro Vítor Betancourt fez muito bem, entregou o original desse trabalho e da maquete ao Comando Militar da Madeira, ao Comando Regional da Madeira, que está lá, supostamente para um dia ser exposto no museu, uma ilha que foi portuguesa. Muito bem. Já agora, queria que me explicasse, não, Renato, aqui o seu brasão. Sim, senhor. É curioso, tem ali simbologia
facilmente reconhecível, outra nem tanto, tem o forte, tem a cruz de Cristo. Certo. Explique-nos o seu Portanto, é simples. Portanto, em relação à criação do... Imaginem os senhores o que é, o indivíduo que estão em casa e que têm um pedaço de terreno e que achavam também poderiam fazer a mesma coisa que o Dom Renato está a fazer. Portanto, a primeira coisa que têm que fazer é andar um pouco na heráldica, e foi o que fiz. Contactei o Dr. Rufino Teixeira, um expert na heráldica na Ilha da Madeira, e pedir ajuda para criar, digamos, a bandeira do meu país. E então, o meu sobrenome, que é Barros, cá está, que são aquelas linhas verdes e amarelas, que é da família Barros, quando chegou à Madeira nos anos 1500, é daí que aparece aquele tracejado. Depois, a bandeira de Cristo, porque foi ali, cá está, os primeiros descobrimentos, o início da globalização, e ali na minha ilha, portanto, eu não podia deixar de passar a ideia dos heróis portugueses, e claro que ao lado está o meu ilhéu, que é o espaço todo do país, aquela dimensão enorme que ultrapassa, digamos, outras vertentes. Sim, senhora. Entretanto, também é do meu conhecimento que, pese embora seja bastante recente, seja um jovem principado, já tem produtos. Temos a reserva do Príncipe. Sim, exatamente, é isso. Porque, repare, cá está a palavra dimensão no ano 2000, portanto, o próprio Principado tem já algumas fontes de riqueza, tem coisas próprias. Estamos a falar, nomeadamente, em relação, por exemplo, ao vinho do Principado. Portanto, as pessoas vão pensar, mas vocês têm lá terreno? Claro que a gente tem terreno, mas, por exemplo, aqui há tempos, eu sou professor, às vezes consigo fugir um pedaço ao tio, mas, por exemplo, aqui há dias vi que havia um queijo de uma pizza italiana, que as vacas eram criadas aqui em Portugal. E assim é em relação ao vinho do Príncipe. Portanto, eu, digamos, tenho um terreno em que eu e o staff da parte governamental do Principado alugamos uns hectares, em parte secreta. Nunca dizemos onde é que é a origem do... E, digamos, e temos o vinho do Príncipe. Essa grainha foi toda escolhida dentro do Principado, alugamos o terreno e estamos lá, temos a vinha do Principado, que é a reserva de 1903. Mas isto não é nenhuma novidade. Vejo, por exemplo, há um jogador de futebol madeirense, muito internacional, que tem um filho e não sabe que é a mãe, teve uma barriga de aluguer. Portanto não é nada de novo. Portanto, não estamos a falar de vinho, estamos a falar de uma criança, de um ser. Claro. Portanto, como estão a ver, não é nada anormal, é tudo perfeitamente normal. Sim, senhora. Então, voltando aqui à questão diplomática, consulados em Portugal ou embaixadas? Dia 12 de abril, é um dia histórico para o Principado, porque embora fora de Portugal já tenha oficialmente o nosso consulado, vai ser inaugurado hoje em Portugal o primeiro consulado do Principado da Pontinha no espaço territorial português. Portanto, são pessoas de bem, que conhecem, cá está, os documentos, que isto é de juro, que isto é um facto, que reconhecem que o rei não era um idiota qualquer, sabia o que estava a fazer, precisava de dinheiro e que alienou. E hoje vai ser inaugurado, efetivamente, com toda a dignidade, o consulado do Principado da Pontinha. Uma curiosidade que me assalta, e uma vez que estamos aqui a falar de reis, ainda temos, um pretendente ao trono em Portugal, chefe da Casa Real, Duque de Bragança. Já teve alguma diligência com ele? Não teve? Nunca pensou nisso? Repare, sim, eu já fui falar da sua excelência, o Dom Duarte de Bragança, é pessoa conhecida, não é? Só que ele, infelizmente, ele não tem nada, porque o que ele tem, a República roubou-lhe. Portanto, ele é pretendente, mas é pretendente de quê? É uma coisa que eu dissesse, pá, aquele carro é meu, mas quem tem suponhamos que o meu pai tinha vendido o carro. Aquele carro é do meu pai, mas não é meu, assim é a República. A República roubou, matou, não sei o quê, e há história. No meu caso, não há autodeterminação nem nada. Há um documento, há a venda. Portanto, eu posso fazer, eu tenho a posse e o domínio. E o Renato quer. A minha vontade é esta. Os tribunais portugueses não têm jurisdição sobre o Principado? Não, há pessoas que, quando entram dentro da minha ilha, eu faço questão de dizer que estão num espaço espigos a ilha e digo que estão sob o próprio risco. E há indivíduos que vão para trás. Claro, não querem arriscar. Não querem arriscar, exatamente. Claro que se chegar lá 3 indivíduos
à força, e te vai lá e põe-me no lado. Mas por isso mesmo é que eu tenho a carta rege em Londres e tenho a minha sucessão, digamos, definida para esse caso dessa violência, se isso acontecer. Aliás, há pessoas que dizem mesmo, um dia destes falei, disse-me assim um indivíduo, professor, você que tenta matar ali uma pessoa para ver o que acontece. Portanto, os indivíduos que querem é que eu faça, que eu entre com o sangue, para depois haver o cessar-fogo. Entretanto, no meio disto tudo, como dizia cá temos um antigo primeiro-ministro francês, e é verdade, o tempo é o pão nosso cada dia dos políticos. O tempo. É que quando a coisa vai pensando e sobe à comissão e está noutra comissão, mas a lei mudou, e com isto tudo os políticos vão comendo, pá. E é o tempo, é o pão nosso cada dia dos políticos. Por isso, eu, em relação à violência, a minha única arma é a caneta e o pincel. Sou o homem das artes. Mais casos semelhantes a este existem? Ilhas que se autonomizem? Mónaco, por exemplo. E é reconhecido, por exemplo. São Marino. Não, sim, eu digo, custa muito tempo depois é isso. Nós estamos a viver a história. Por exemplo, Andorra, nós estamos a viver a história neste momento. É isso que é histórico, esta entrevista também, nesse sentido. Mas são casos pontuais. Há um caso, que, por exemplo, que é Sealand. Sealand é completamente diferente do Principado. Sealand é uma plataforma que ficou esquecida. Sim, a plataforma. É bem visto. Essa plataforma, portanto, cá está, é uma coisa artificial. Mas é reconhecida como Estado autónomo. Sim, porquê? Porque ele fez uma coisa que eu ainda não fiz. Ele deu um tiro. Deu um tiro? Sim, ele desafiou o exército inglês. E é isso, talvez, que o governo português está à espera que eu reaja com um tiro também. Só que eu não tenho armas, a minha arma é a caneta. Claro que deve estar agora o exército português todo a dizer, porra, não tem armas, vamos atacar aquilo. Pá. Por isso mesmo aqui pus a carta rege em Londres. Muito bem. Dom Renato, deixo-lhe aqui as câmaras no ar para alguma mensagem que queira dirigir aos cidadãos portugueses e aos cidadãos do mundo que estejam neste momento a ver. Agradeço o vosso convite de vir aqui aos vossos estúdios, excelente espaço, e eu sei que vai ser um local promissor no futuro. Ter aqui um príncipe nesta estação é uma honra. É a primeira vez. Muito obrigado. Em relação ao que eu deixo aos telespectadores, é que sonhar não é quando estamos a dormir, é quando estamos acordados. Desde que a coisa seja consistente e que sabem que tenham razão, não tenham medo, pá. É claro que devem saber que eu aqui sou apelidado de louco e tudo isso, mas estou a defender o que é meu. E eu creio que vocês aí em casa faziam uma coisa, também defendiam a vossa ilha como eu defendo a minha ilha. Muito obrigado e sempre ao vosso dispor. Obrigado, Dom Renato. A todos que lá em casa nos viram, espero que tenham gostado, meditem e muito obrigado por nos acompanharem.